Olá, estamos aqui hoje com um novo podcast em parceria com as meninas do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E nós vamos apresentar a temática da creche. O tema de hoje é creche, autonomia financeira e enfrentamento à violência de gênero. Esse podcast faz parte das atividades de 21 dias contra a violência doméstica, violência de gênero. E a gente resolveu falar sobre a questão da creche porque hoje a gente conta aqui em São José do Rio Preto com a creche como uma rede de apoio às mulheres trabalhadoras. A nossa realidade é uma realidade muito difícil. Nós temos um déficit de vagas em creche de aproximadamente 4.000, né? E nada tem sido feito nos últimos anos para resolver essa demanda. A gente sabe, enquanto representante do sindicato, que a educação infantil, a creche, é um nível de ensino da educação infantil. E ela tem um viés e um caráter pedagógico, né, educativo. Porém, a nossa realidade de São José do Rio Preto é grave no sentido de que falta, na verdade, políticas públicas que tenham um olhar e sejam voltadas para o cuidado, né? E aí o que a gente percebe é uma criminalização dessa situação e dessa ausência do Estado na vida das mulheres trabalhadoras. E para fazer essa conversa, nós temos convidados especiais, que são as representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A Patrícia Lopes. Patrícia Lopes é presidente do Conselho, assistente social com experiência com pessoas em situação de vulnerabilidade social, acolhimento e escuta ativa, estudiosa e ativista das causas femininas, respeito à infância, enfrentamento da violência doméstica e de gênero. E temos também a Jéssica Beato, empreendedora do mercado pet, mãe de 3, liderança de comunidade, conselheira no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, suplente, e do Conseg Norte, diretora social. Porta-voz também da Rede Sustentabilidade. É um prazer recebê-las, meninas. Obrigada. Eu quero agradecer imensamente o convite. É muito importante para a gente, enquanto conselho, termos esse espaço e essa discussão muito importante, principalmente agora nos 21 dias de ativismo, que começa no dia 20 de novembro e vai até dia 10 de dezembro, que é um movimento global, né, que visa conscientizar e mobilizar a sociedade para combater a violência que faz da mulher um alvo de diversos espaços, né, inclusive agora amplamente está sendo discutido sobre a questão digital. Então, eu não me canso de falar que a gente precisa falar disso todos os dias, né, porque infelizmente ainda 4 em cada 10 mulheres, infelizmente, não reconhecem ainda a violência que enfrenta no dia a dia, as microviolências do dia a dia, né? Então, é muito importante. Mais uma vez, eu quero agradecer o convite para a gente estar falando sobre isso e espero contribuir. Agradecer o convite também, né? O privilégio de estar aqui, Natália, para falar um pouco sobre o poder público, né? E também ser representante da sociedade, né? Eu como mãe, como empreendedora, né? E faço parte também dos conselhos que a gente ajuda também, de alguma forma, a chegar mais perto dessa ação da comunidade e com o poder público, que é muito importante essas ações, né? E poder falar sobre as mães e sobre as necessidades dela é muito importante, ainda mais nesse período que a gente vive, nessas questões sociais. Muito bem, então nós vamos começar nosso bate-papo. Bom, eu gostaria de começar perguntando para a Jéssica como que a falta de vagas em creche e um outro problema que a gente tem, que é o envio das crianças para vagas longe da residência, longe do local de trabalho, é uma realidade muito difícil para as mulheres riopretenses. Como que tudo isso impacta a rotina dessas mulheres aqui em São José do Rio Preto e da autonomia das mulheres em São José do Rio Preto? Então, Natália, começando da questão da gente procurar o poupa-tempo, o ganha-tempo, né, para fazer o cadastro dessa criança, para ela conseguir a vaga, é muito difícil.
Porque as questões que quando a gente encontra lá, às vezes uma questão de uma família em situação de vulnerabilidade social, que não tem ali, às vezes, um contrato fidelizado, né, parte de casa com conta de água, conta de luz, que é exigido para fazer o cadastro da criança, isso dificulta muito o acesso da creche inicial de 6 meses a 1 ano, que ainda não é obrigatório, né? Mas que essas mães precisam colocar essas crianças na escola para poder se encaminhar para o mercado de trabalho ou fazer um curso. Então, essa dificuldade de ter essa comprovante de residência, né, direto no nome do pai ou da mãe, né, dificulta. E a questão também, que acontece com frequência, essa questão também de, é obrigatório que seja próximo à residência da criança na escola. Muitas vezes a mulher arruma um emprego do outro lado da cidade. Aí tem a dificuldade do transporte público, com a questão de horário de deslocamento. Porque às vezes essa mãe trabalha no horário comercial, das 8 às 17. E as escolas abrem os portões às 16h30, né? Para a mãe retirar até às 17 horas. E quem vai pegar essa criança às 17 horas, sabendo que muitas vezes o mercado de trabalho, ele acolhe essas mulheres para trabalhar até às 18 horas, né? Então, isso é uma dificuldade muito grande. Embora a gente saiba que a escola, nível básico, ela seja para, agora, questões educativas, mas aí, infelizmente, ainda ela serve como rede de apoio para essas famílias e principalmente para essas mulheres, para essas jovens que têm filho e precisam ingressar no mercado de trabalho. E a questão de demanda também da escola, porque quando a gente vai lá colocar a criança na fila da escola, a gente tem que selecionar as escolas. E muitas vezes nessa demora, né, de conseguir a vaga, a mãe acaba ou mudando de casa, muitas vezes, que as questões dessa situação de vulnerabilidade às vezes muda, a cada 3 meses está em uma casa, uma região, e quando sai a vaga, não é mais próximo da residência onde que ela está, não é mais próximo ao emprego que ela está. E aí ela vai ter que entrar de novo na fila, vai perder a vaga, essa criança vai ficar fora da escola, vai ter que entrar outro período, né? Porque essa mulher vai ter que perder outro dia de serviço para voltar lá, para poder fazer outra matrícula, né? Outro cadastro, vai colocar essas escolas que atualmente. Então, isso é uma grande dificuldade, né? Que essas pessoas em situação mais de pobreza vivem, de não ter. Porque hoje em dia, se você coloca no cadastro da escola, conforme está ali, né? Vai saindo a vaga daquelas que estão mais para baixo. Se é uma escola que hoje, atualmente, não é mais viável para aquela família, ela perde. Aí ela tem que entrar na fila de novo e isso dura meses, né? E é uma dificuldade muito grande, principalmente para essas mulheres, para essas famílias que precisam colocar essas crianças dentro da escola. A Jéssica aponta aí diversas coisas que a gente vê que são coisas de falta de pensar a política pública dialogando com a comunidade. Porque, na verdade, é uma rotina que nunca se encaixa, né? Como que você coloca para buscar uma criança às 5 horas, sendo que 90% das mães que trabalham em CLT saem às 18. Então, assim, as coisas não estão se encaixando e acabam dificultando essa mãe e gerando ainda mais ansiedade, mais dificuldade de acesso dessa mãe de estar conseguindo um emprego realmente formal, aí entra na informalidade, enfim, gera inúmeras outras questões que ficam mais difíceis ainda para essa mãe. Ou acabam também, né, Paty, deixando essas crianças, esses adolescentes sozinhos dentro da residência, né? Aí acaba um vizinho ou alguém, ou questões também familiares, com genitor de denuncia, que não consegue também ajudar naquele ciclo de rede, e acaba piorando essa situação, tanto social, tanto psicológica dessa mãe, porque ela não consegue trabalhar, ou ela trabalha ou ela fica com as crianças dentro de casa. Porque tem a violência chamada alienação parental, que os pais, os homens, né, utilizam justamente essa situação de vulnerabilidade para atacar as vítimas, Sim. né? Que tá deixando, quer tirar a guarda, né? Tá deixando infelizmente sozinho. É uma questão muito pontual, né? Infelizmente, a defesa do agressor, que a mulher geralmente denuncia o homem de violência doméstica, a defesa dele é acusar a mãe de alienação parental. Então, isso já meio que virou regra dentro do sistema jurídico. E é onde essa mãe acaba sendo revitimizada várias e várias vezes, porque justamente dentro do local que deveria ser de acolhimento e proteção, né, que é o institucional, digamos assim, essa mulher ela é revitimizada o tempo todo, porque, na verdade, ela fica com sobrecarga materna, muitas vezes cuidando dos filhos, na maioria das vezes cuida dos pais que são doentes, muitos acamados. Então,
ela enfrenta uma jornada muito exaustiva, né, para dar conta de uma demanda pessoal dela e muitas vezes acaba ainda sendo denunciada falsamente. Então, agravando ainda mais a situação dessa mãe, né? Então, é bem complicado mesmo. A gente, enquanto profissional da educação, a gente sempre fica muito pensativo, principalmente no período de recesso escolar, que é um período que aí os vereadores, né, toda a classe política vem, fala da creche com viés assistencialista, né, o que a gente discorda, né, e a gente sabe que a categoria das professoras também é uma categoria que sofre com essa questão que a Jéssica falou, dos horários. Porque a mãe que trabalha também na escola, ela não consegue buscar seu filho na creche. A própria professora, dentro, né? A própria então, professora dentro do sistema. Por isso que é uma questão, a gente até, enquanto conselho, a gente foi para Brasília agora na Conferência Nacional, né, de Mulheres, e várias questões dessas foram tiradas exatamente por conta disso. Até a criação de espaços para se deixar essas crianças na proteção de cuidadores específicos, né, para que essa mulher possa trabalhar. Porque muitos trabalham até mais tarde. E aquelas mulheres que trabalham em escala, por exemplo? Uma policial militar, uma enfermeira que trabalha em escala, trabalha à noite. Faz o que com essa criança? Então. Se ela, principalmente as mães solos, né? Então, é uma situação muito complicada. Foi se discutido até as creches até as 22 horas ou até horário estendido para atender essas demandas. Então, assim, são demandas reais que trazem muito sofrimento para essa mãe. É que a gente tem que diferenciar algumas coisas. Tem a questão pedagógica, que é o papel da creche. Exato. E tem uma necessidade de uma rede específica de cuidados. Exatamente. Né? Que agora o governo federal tem trabalhado muito essa questão da rede de cuidados, que envolve os cuidados das crianças, pessoas com deficiência, das pessoas acamadas, pessoas idosas. E sempre as cuidadoras são mulheres, existe uma questão de gênero daí, né? E tem essa política nacional de cuidados e tem a política da primeira infância. E a gente tem que separar o que é da assistência social, o que é da rede de educação, né? O que é da saúde. E é isso que a gente precisa ter uma escuta, né? O poder público precisa ter uma dinâmica de escuta. Tem que ter um diálogo mais direto, assim. A gente, enquanto conselho, a gente recebe muita demanda. Então, assim, a gente até está acompanhando um caso que chegou até a gente em relação à violência doméstica. Uma mãe que sofreu violência doméstica, um filho autista, e ela é faxineira. E aí a gente acolheu, tá auxiliando no que é possível. E assim, só que nos últimos 15 dias, tiveram 5 dias que não tiveram aula. Fora alguns dias que parece que a escola estava com um aluno com Covid, os outros não podiam ir. Então, assim, o que essa mãe, que é faxineira, que ganha por dia, que não tem rede de apoio, não tem família aqui, faz com esse menino autista em casa, sem poder trabalhar? Que é isso que a gente tem que pensar. E essa é uma pauta da ATEM. Porque a gente defende a escola como um lugar pedagógico. Sim. Na ausência desse cuidado na escola, tem que haver outros espaços pensados pela assistência social para que as crianças sejam cuidadas, as crianças, os idosos, todas as pessoas que precisam de cuidado. Que na realidade falta política pública, né? Tanto do governo municipal quanto do estado, né? Ainda essa precarização do governo, né, é muito difícil, porque antigamente, há 10, 15 anos atrás, a gente não tinha quantidade hoje de mulheres no mercado de trabalho, né, no setor público, né, então é uma coisa que tem que ser repensada, não é para ontem, né, já passou da hora de realmente ter essa questão das políticas assistenciais, né, porque a gente, quando fala em assistenciais, a gente geralmente pensa de uma pessoa em situação de vulnerabilidade que está passando dificuldade financeira, ou de um morador de rua, e não, a gente precisa de políticas sociais, né, que abrangem todo o sistema, sim, né, familiar, educacional, social, realmente. E aí, muitos aí da classe política
política critica a TEM quando a gente é contra os projetos, por exemplo, de creche noturna. Não pode ser uma creche, porque a creche é um nível de ensino de 0 a 3. Então, tem que ser uma instituição, outro espaço da assistência social. Que possa fazer esse que acolhimento. precisa existir. Então, o que a TEM fala é que os professores são profissionais para atuar com critérios pedagógicos nas escolas. Creche de 0 a 3, educação infantil de 4 a 6, fundamental. E aí, outros profissionais podem fazer essa rede de cuidados, né? Que ela pode existir. Alguns ela lugares deve até existir. tem locais que eles estão chamando de cuidadoteca. E são muito importantes, até porque as mulheres agora, voltando mais o olhar para o mercado de trabalho, porque assim, eu vejo que até a falta de apoio do poder público aprofunda a vulnerabilidade dessa mulher. Sim. Né? Então, assim, a mulher indo para o mercado de trabalho, ela precisa ter esse espaço de cuidado para não voltar para o ciclo de violência muitas vezes. Então, assim, é muito importante a gente ter esse olhar humanizado, digamos assim, dessa questão. Não é como muita gente fala que é mimimi ou questões que... Não, gente, nós temos que ter um olhar humano em cima dessas questões, porque realmente traz muita sobrecarga para essa mulher, muita ansiedade, porque você... Assim, eu vejo por mim também, que sou mãe solo, então, às vezes acontece alguma coisa, ou assim, um filho doente num dia já muda completamente a sua rotina. Você pode ter planejado tudo, a semana toda. Então, assim, a criança ficou doente, você ficou a madrugada toda com essa criança com febre, com tosse, E aí, você faz o que no dia seguinte? Aí você não tem aula. Você faz o que com essa criança e não tem rede de apoio? Então, não você tem uma se vê instituição, né? Você se vê numa situação que você não enxerga muita saída. E, às vezes, muitas dessas mulheres acabam voltando para um relacionamento abusivo, porque, independente de qualquer coisa, ali teria aquela pessoa ali para estar dividindo, enfim, né? Mesmo a gente sabendo que não é a melhor escolha, mas a gente não está aqui para julgar, porque a gente não está no lugar dessa mãe e sentindo na pele o que ela está sentindo, né? Então, é muito complicado. E nós fomos muito atacados, né, por um representante aí dos vereadores, porque a gente pediu a destinação de verbas que eram da educação para as escolas e tiramos de um projeto assistencial. Só que o que a gente afirma, e a gente não tem nenhum receio de afirmar, que recurso que é para a educação tem que ir para a educação. A gente precisa desses espaços, né, de cuidado para as crianças, nós precisamos. Só que nós precisamos de cuidado que sejam estruturados. Exato. Né, adequados, né? Isso, Não dá pra... que tenha verbas vindas da assistência social, porque não é porque são filhos da classe trabalhadora que tem que ficar em qualquer espaço, de qualquer forma, né, sem condições. Não, nós queremos nossos filhos bem cuidados, tanto quanto os filhos da elite aí, que as mães que trabalham deixam numa brinquedoteca super estruturada. Exatamente, né? até porque a gente sabe que muitas crianças em situação de vulnerabilidade só comem dentro dos projetos, dentro das escolas. Então, assim, é por isso que é tão importante a gente falar disso. Porque são várias questões que permeiam, né, essa mulher ali, Sim. essa mãe. Então, por isso que é tão importante manter esse diálogo, porque eu falo que assim, o conselho é a ponte, né, entre poder público, sociedade civil. Então, muitas vezes a gente recebe essas demandas e chegam até a gente muitas questões, então a gente precisa ter esse espaço de diálogo com o poder público para pensar mesmo nas melhores soluções, digamos assim, procurar os melhores caminhos para atender essa demanda, né, que é muito específica. Eu vou aprofundar com você algo que você tocou no assunto, que é o fato da ausência dessas políticas públicas contribuírem para que as mulheres permaneçam nos ciclos de violência, né?
Como que você vê isso acontecer, né? De que forma essa falta de políticas públicas contribui para que ela permaneça naquele ciclo, que aí as pessoas falam, ai, não sai porque não quer, mas não é. Infelizmente, assim, no imaginário popular de todo mundo que lida com a questão de violência doméstica, e eu falo que é importante a gente falar disso sempre, é que a mulher que vive a violência doméstica é o que a gente mais ouve. Ah, mas é só denunciar. E não é só denunciar, né? Após a denúncia, existem vários outros fatores que envolvem, né, a questão da violência doméstica. As desigualdades são muito... as desigualdades estruturais, né, recaem basicamente sobre a mulher. Muitas dessas mulheres, elas são donas de casa e cuidam dos filhos, cuidam dos sogros muitas vezes, cuidam dos pais idosos, às vezes cuida até de enteados, né? Então, essa mulher ali que está nessa situação, ela se vê numa situação de estar nesse relacionamento abusivo e não vê saída, né? Então, a autonomia dessa mulher é muito importante para que ela consiga sair. Porque a questão da violência patrimonial, né, que a gente fala até de reter os bens e tudo, mas essa mulher que já está nessa situação de vulnerabilidade, ela depende inteiramente do marido. Muitas vezes para comer, e a gente que lida diariamente com essas mulheres, o que mais escuta eu mantive o relacionamento porque pelo menos meus filhos não iam passar necessidade. Tinha onde ficar, né? Tinha uma moradia, querendo tinha ou não. comida. Então, muitas acabam tentando sair, né, de maneira não estruturada, digamos assim, já com, de repente, um emprego formal em vista, uma casa para ficar. Elas saem e vai para casa de alguém e aí acaba voltando porque justamente sente essa necessidade, ela vê que os filhos começam a passar necessidade e aí é onde volta pro agressor, voltando o ciclo de violência, e muitas vezes até pior do que começou. Então, assim, a creche é a entrada, é a porta de entrada da autonomia dessa mulher, né? Uhum. Porque ali ela vai ter o apoio, muitas vezes até, é o que a gente fala, a educação, eu sou extremamente fã dos professores, eu acho que é a profissão mais linda que existe. Então, e o papel do professor é extremamente importante, porque assim, até ali naquele momento, é ele que pode identificar uma violência, através ali da criança, que traz muitas coisas da demanda de casa, então, que pode auxiliar essa mulher também. Então, assim, tudo faz parte, né, da rede ali de enfrentamento à violência. Por isso que é tão importante a creche no setor de cuidado, né, como rede de apoio mesmo. Agora eu vou direcionar para a Jéssica. A Jéssica, como representante dos bairros, né, provavelmente conhece muitas mães solos que dependem da escola, né, como rede de apoio. E como que você pensa assim que essa falta de apoio, essa falta de rede impacta no dia a dia e sobrecarrega essas mulheres aí, trabalhadoras? É muito difícil, Natália, porque no ciclo mesmo de convivência diário meu, eu tenho umas 4 mães. A gente tem o costume de ouvir quanto mais pobre a família, quanto mais pobre a mulher, mais filho tem. Realmente, né? Ali na minha região, no bairro que eu moro, que é um bairro de periferia, que é no extremo da Zona Norte, as mães que são mais pobres em situação de vulnerabilidade não têm um filho. Elas têm 3, 4, 5, né? Por questões de falta de política pública, de falta de acesso, né, a métodos conceptivos, a gente sabe, perante a sociedade, isso é um tabu, né, um assunto muito polêmico de a gente se falar, mas faz total diferença para uma mãe conseguir colocar. Eu tenho uma mãezinha que a gente tem lá, que o filho dela estuda caminha, ela não tem mãe, ela não tem rede de apoio, ela não tem irmã, ela não tem ninguém. E a filha dela tem 9 meses, o bebezinho dela agora, que a sogra conseguiu colocar uma creche. A criança faz 1 mês. E ela tem um de 5 anos e ela tem um de 7. Com pouca diferença de espaço. Uhum. E os 3 estão em escolas diferentes. De semana, o do meio fica com a sogra, porque ela paga a van e arca com um custo para a criança ter acesso à educação.
O menor, agora que ela colocou, ela tem que andar 2,5 km, porque não passa, foi mudada a rota do ônibus. Então, ela tem que ir até a avenida e desce a pé com a criança, ou ela espera o outro ônibus que passa no bairro, que não compensa, né? E à tarde, a gente acaba fazendo um ciclo de pegar o filho dela entre as mães. Porque o ônibus, quando ela volta, ela chega às 6h30 da tarde. E o filho dela chega às 5h15. Né? Então, mesmo que ela arrume um trabalho, que ela colocou o menor na creche, por a questão de ter 3 filhos que são pequenininhos ainda em escola diferente, isso é um transtorno muito grande, né? Eu acho que é até uma questão que a gente tinha que ter conversado, e eu escutei também falar sobre a questão da obrigatoriedade de colocar essas crianças próximas, né, à escola, de ser um direito, né? Para facilitar o acesso. E muitas vezes a prefeitura, né, a secretaria dispõe em vagas, mas elas dispõem em escolas diferentes, né? E não entende a situação daquela família. E é muito importante a estabilidade de horário também, né? De horário de ônibus, de rota. Os bairros mais afastados sofrem muito com isso, né? Porque às vezes tem ônibus para essa mãe ir, principalmente as de chácara. Não tem ônibus para voltar. Esse ano que a gente conseguiu o van lá no bairro, tinha uma mãe que ela ia, nos primeiros dias de aula, ela dormia naquele mini terminal do Trítico. Ela ficava das 7h30 da manhã até as 11 horas, o horário de pegar a filha dela, porque não tinha ônibus para voltar. E como ela trabalhava à tarde, ela estava muito cansada para andar. Então, ela acabava dormindo ali naquele ponto de ônibus. Então, são essas dificuldades que a gente encontra pro caminho. E é muito triste. A gente vê que o poder público não liga para isso, né? Acha que é que nem a Patrícia fala, é um mimimi da sociedade. E não é. As mulheres que sofrem violência, as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, elas não estão porque elas querem. Elas estão porque as políticas públicas do governo não dão acesso. A gente vê falar muito bonito, dá acesso. A gente prioriza, nem toda mãe que recebe Bolsa Família, ela não quer continuar recebendo Bolsa Família dela. Ela quer trabalhar. Ela quer ter autonomia. Ela quer autonomia. Ela quer fazer um curso, né? Igual a gente tem casos de mães também, que esses cursos que tem da prefeitura, que é da Secretaria do Trabalho, várias fizeram já cadastros e cadastros para tentar ter uma renda, né? Que tem de sobrancelha, tem de... Tem várias, manicure, e elas não conseguem fazer esses cursos, né? E a questão de horário também desses cursos, né? Tem cursos que começam às 5 horas da tarde e vai até 10 horas da noite. E a acessibilidade do ônibus que a gente não tem. Então, são várias barreiras de enfrentamento que a gente tem ainda para discutir de políticas públicas para poder melhorar. Tem que levar os filhos junto no curso, muitas vezes tem que levar, então, porque assim, não tem rede de apoio. Eu falo que hoje não dá para se pensar em locais hoje que não tem acesso à criança. Uma criança, né? Então, assim, foi muito... a gente tem amigos, inclusive, assim, hoje em dia não dá pra ir comer fora, que nem que se for um lanchinho, se não tiver um pula-pula ali pra criança. Não tem. Agora, como que você fala pra essa mulher fazer um curso, ter uma autonomia, pra ter uma renda, se ela não tem com quem deixar a criança? Não são pensados para as mães. Apesar deles defenderem que existe uma política pensada nas mulheres de Rio Preto, não existe. Ela é falsa, ela é limitada. Ela é mentira. Não, eu falo que até o evento mesmo, às vezes muitos eventos que são voltados às mulheres, não tem essa observação para atender as mães solos, por exemplo. Eu sou uma que, principalmente finais de semana, à noite, a minha filha está comigo em tudo, porque não tem uma rede de apoio ali para estar deixando a criança. Então, assim, quando a gente realizou a Conferência Municipal, por exemplo, dos Direitos da Mulher, a primeira coisa que foi pensada, eu falei, gente, nós precisamos ter um espaço para acolher as mães, porque, assim, a palavra e a observação dessas mulheres, dessas mães, é muito importante para a construção de políticas públicas. Então, sem essas mulheres da vida real, digamos assim, que é a que sofre no dia a dia, que pega ônibus, que utiliza transporte público, tem que deixar a criança na creche, que precisa de rede de apoio, que é isso e aquilo. Então, essa mulher é real. A gente precisa ouvir essas mulheres para saber o que a gente pode estar se mobilizando para atender alguma coisa mais específica. Então, assim, e foi maravilhoso, porque, assim, teve mulheres que procurou a gente pelo perfil do Instagram, se tinha. Então, assim, quando a gente colocou lá, que a gente até um parceiro, né, que cedeu os brinquedos e tudo, aumentou significativamente o número de inscrições de mães
que colocavam lá na ficha de inscrição que levaria os filhos. Então, assim, porque naturalmente, quando você não coloca essa opção, você está negando essa mãe a participação. Você já automaticamente, você exclui essa mulher ali de estar naquele espaço. Então, é uma coisa para se pensar mesmo. Inclusive, aqui na ATEM, nos nossos eventos, como a categoria é majoritariamente formada por mulheres, composta por mulheres, é uma preocupação que a gente tem. Todos os nossos eventos a gente se preocupa em ter algo para as crianças, porque a maioria E assim, essa falta do poder público de fazer uma escuta ativa das mulheres, né? Porque assim, se a creche hoje é o único espaço e a única rede de apoio, por que não existe uma política de incentivo ao emprego para as mulheres dentro desse horário que contempla ela poder contar com a creche, né? Acho que o próprio comércio em si, as empresas, hoje, elas precisam. Hoje em dia tem mulheres muito capacitadas que mesmo com essa dificuldade, né, com a violência doméstica, mesmo com a dificuldade de locomoção por questão das crianças, são mulheres que fazem faculdade, são mulheres que têm curso técnico, mas porém viraram mães e têm essa dificuldade de falta de rede de apoio, de não ter família próxima. Às vezes não é a cidade que a família mora, elas vieram pra cá acreditando num sonho junto com o marido, né, acabou não dando certo. E a falta das empresas também, ter políticas públicas adotadas, né, de acolhimento, né, para essas mães. Às vezes pode ter até uma boa oportunidade, né, de emprego, mas às vezes quando a gente fala, eu sou mãe, a primeira coisa que o empregador fala, mas você tem rede de apoio? Você tem com quem deixar nas férias? Como que faz, né? Coisa que não pergunta pro genitor, né? Sim. Mas é uma coisa que pode fazer parte de uma política pública de incentivo. Por isso que a gente fiscal. fala que falta políticas públicas para isso. É muito difícil. Falta esse diálogo, né? Para estar ouvindo e justamente a gente transformar essa necessidade em política pública de incentivo. Por exemplo, a empresa que contratar mães, a gente pode pensar numa alternativa. Então, assim, eu acho que essa parceria do governo, né? Tem que se criar essa rotina de escuta, de chegar nas mulheres que realmente precisam ser ouvidas. Porque hoje em dia, quando a gente pega transporte público, né, querendo ou não, 70% das pessoas que estão lá são mulheres, né? Querendo ou não, a classe trabalhadora hoje em dia de Rio Preto são mulheres. Bem, o próximo bloco a gente vai falar sobre a escola de educação infantil que está sendo construída no centro e a substituição dela por uma escola cívico-militar. Bom, agora nós vamos falar sobre a escola de educação infantil que está, na verdade, sendo construída ali na região central, né? E era uma demanda das mulheres que trabalham ali na região central, uma demanda dos comerciantes e de todas as trabalhadoras ali da região central. Bom, um pedido antigo da comunidade, necessário e legítimo, alinhado com as necessidades da população, inclusive esse déficit do número de vagas em creche, de 4.000 vagas em creche. Mas o nosso atual prefeito, o senhor Fábio Cândido, ele decidiu substituir a creche por uma escola cívico-militar. Um modelo que não atende à infância, os pressupostos da infância, né, autoritário, extremamente autoritário, não responde às demandas das mulheres, pelo contrário, reforça, inclusive, esse viés violento, né, do autoritarismo, né, principalmente para as alunas meninas, e desconsidera a urgência das vagas próximas aos locais de trabalho. É uma decisão que revela o olhar do governo municipal para as questões, né, sensíveis, como a infância, o cuidado e a vulnerabilidade das mulheres riopretenses, né. Então, nós vamos abordar esse tema e eu vou direcionar a primeira pergunta para a Jéssica, né. Jéssica, a gente ouve o prefeito falando todos os dias aí que a população quer uma escola cívico-militar. Você, como representante dos bairros, né? Como você enxerga que essa decisão tem sido recebida pelas mulheres e mães da nossa cidade? É muito triste, né? Frustrante, né, Natália? A gente sabe, eles querem fazer
o avivamento do comércio central. Eles querem reativar o comércio central. Mas quem vai trabalhar no comércio central? Né? As mulheres, as famílias, os pais, né? E ter essa escola, que provavelmente acho que é na Redentora, né, especificamente, que está sendo construída, e não ter acesso a quem precisa ali, que é a área central que cobre todo o comércio, é muito triste, é muito frustrante para essas famílias. Porque a distância que muitas famílias que trabalham na área central dos bairros é gigante, né? A acessibilidade dos bairros dificulta muito. Nem todo mundo tem transporte particular, carro, moto, para carregar essas crianças. E é de extrema necessidade que essa creche exista na área central, para ter o acolhimento ali do centro. Então é muito preocupante essa troca da creche para a escola cívico-militar, sem sequer ter escuta, né? Da parte do sindicato ali, do comércio, dos comerciantes, dos lojistas, né? Da real necessidade daquela localidade ali. E quando a gente pensa agora final de ano, né? Que o comércio abre até às 10. Eu, como mãe, assim, a gente lidando com isso o tempo todo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: o que essas mães vão fazer com essas crianças? Se elas vão trabalhar até mais tarde, imagina como transforma a rotina dessa mulher ali naquele momento que é um período de tempo que ela vai trabalhar duplamente ali. E aí? Essas crianças vão ficar como? Então, assim, é de se pensar. É um espaço que poderia ser muito bem aproveitado, analisando e ouvindo as demandas reais, né, das mulheres. Da população em si, daquela localidade. É uma decisão autoritária, bem estilo do governo, né? Que demonstra bem o viés machista das decisões que eles têm. Uma política feita por homens, implementada por homens para homens, porque não tem como a gente pensar que isso tudo está sendo pensado para as mulheres, né? Exato. E até o viés cívico-militar, esse viés autoritarista, né? Esse viés da ordem pela autoridade desempenhada por homens, né, em cima de mulheres e crianças, né, porque são crianças, Sim, né, sim. Já demonstra bem o olhar do governo. Porque quando a gente ouve falar, né, a população pediu... Que população? Assim, eu fico pensando, que pesquisa que foi feita? Quem foi ouvido para estar... Qual enquete foi enviada para as escolas, para os pais terem acesso, né? E qual é a informação realmente? Porque às vezes a pessoa vê falar, vê aquela propaganda linda da escola cívico-militar e pensa que é uma coisa. Igual a questão de educação. A educação da escola, ela é diferente da educação de casa, né? Será que esses pais que querem colocar na cívico-militar, eles querem se ausentar dessa educação? Eles acham que a escola cívico-militar vai ausentar eles dessa educação que o pai e a mãe, os deveres têm que fazer? Qual que é o pensamento desses pais que procuram também, né? É uma coisa a se pensar, a questionar o governo, né? E a sociedade também, né? É uma coisa que tem que ser ouvida com cuidado. É uma decisão política que ignora, né, a demanda real das mulheres, infelizmente. Eu vou direcionar outra pergunta para a Patrícia. Do ponto de vista do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, como que essa decisão demonstra o descompromisso do governo municipal com as mulheres e com as políticas de proteção? Você acha que a gente consegue relacionar esse viés machista dessa opção em transformar uma escola de educação infantil em escola cívico-militar com toda essa questão de violência de gênero? Como eu falei anteriormente, negar a creche é já negar a autonomia e proteção para essa mulher. Já começa desse pressuposto. Então, assim, e aí eu vou por um outro ponto de vista, que a falta de diálogo, né? Eu, enquanto presidente, estou no segundo mandato, estive no biênio passado, retornei nesse biênio, e é uma questão que a gente vem tendo muita dificuldade, que é um diálogo com o prefeito. Porque, assim, na época da campanha eleitoral, todos os candidatos a prefeito assinaram uma carta compromisso conosco, enquanto conselho. Então, nessa carta compromisso, nós tínhamos vários pontos que eles estavam ali se comprometendo a cumprir durante o mandato. O prefeito, inclusive, assinou
Eu, na época, como ele não pôde participar do debate, né, que foi lá no sindicato, eu fui pessoalmente lá, colhi a assinatura dele e ele assinou. Só que depois disso nós não fomos mais ouvidas. E pouco se tem esse espaço. Nós enviamos vários ofícios, desde março nós estamos enviando ofícios para o gabinete do prefeito, para que, a primeiro momento, a gente entregasse a carta compromisso, né, reiterando o nosso pedido e lembrando, né, avivando a questão do compromisso conosco, e que não foi possível. Quando estava próximo e tiveram outras questões, movimento de mulheres, que solicitaram reunião para falar sobre a Casa da Mulher Brasileira, sobre a Casa de Passagem, porque hoje nós temos em Rio Preto somente uma casa de acolhimento, e a gente sabe que é extremamente burocrático, então, assim, muitas mulheres, a gente hoje em Rio Preto precisamos de uma casa de passagem, é mais do que urgente. Então, assim, nós gostaríamos de falar com ele enquanto movimento social, nós enviamos ofício, nunca sequer responderam os nossos ofícios. Então, isso nos causa muita estranheza, né? E até por questões que a gente vê nas redes sociais dele, falando o quanto ele se preocupa com a questão das mulheres, do enfrentamento à violência. Até recentemente ele recebeu os homens para falar sobre o laço branco, mas nós, que somos as maiores interessadas nesse enfrentamento à violência doméstica, nós não fomos recebidas. E aí, as poucas vezes que foram marcadas reuniões conosco, foram desmarcadas no dia anterior. E a única reunião que foi marcada foi marcada pouco antes da nossa conferência municipal, até trazida por mim numa das reuniões de comissão, que eu questionei exatamente isso. Eu falei, gente, nós vamos realmente ali na mesa de abertura? Eu acho que vai ficar muito complicado o prefeito tá ali na mesa de abertura, falando, e sequer recebeu a gente para que a gente entregasse. A nossa conferência foi em julho. E aí eu acredito que, para não ficar constrangedor e feio, né, durante a conferência, ser tocado nesse assunto, no dia anterior foi chamada uma reunião de última hora, falando que ele nos receberia em 15 minutos. Então, assim, em 15 minutos a gente não consegue nem sequer apresentar a carta compromisso, né? Então, a gente viu realmente como um descaso mesmo. Porque como uma pauta... Primeiro que foi uma reunião sem pauta, não foi uma reunião atendida pelas nossas solicitações, foi uma reunião mesmo, possivelmente para marketing, para falar que nos recebeu, mas que não teve uma discussão, isso que nós estamos fazendo aqui, essa construção mesmo, não teve. Então, assim, a gente fica muito decepcionada com essa questão, porque na época de colher assinatura fomos muito bem recebidas, então eu espero continuar nessa boa relação, eu espero realmente que ele possa nos ouvir e responder os nossos ofícios, marcando uma reunião conosco, até porque uma das propostas tiradas durante a conferência foi que todas as políticas, as propostas ali de políticas da conferência que foram tiradas, mesmo que não foram enviadas para a conferência estadual, que nós faríamos um plano para entregar diretamente a ele, para que fosse montado o plano de enfrentamento à violência pela Secretaria da Mulher. Mas nós não tivemos essa oportunidade ainda. Então, a gente, enquanto conselho, vai atuando nessas questões bem pontuais com as mulheres, enquanto não somos recebidas pelo prefeito para levar essas questões pessoalmente, né? E aí eu posso presumir que, nesse caso da escola ali de educação infantil, também o conselho não foi consultado do que poderia, né, beneficiar, manter a escola como uma escola de educação infantil para as mulheres, o benefício disso não foi consultado para mudar. Não, na verdade, assim, hoje o nosso conselho é deliberativo, mas eu acredito que o governo ainda
não se situou, né, sobre a real intensidade ou atuação do conselho, né? Então, assim, nós precisamos ser ouvidas. Somos nós que estamos ali com essas mulheres. Nós estamos na Sabemos base. a realidade, a né? realidade dessas... Que recebemos essas mulheres, né? Muitas Eles têm vezes. muitas vezes só os dados da delegacia, de quanto a Maria da Penha está fazendo, de quanto as mulheres estão sendo atendidas, E né? que, na verdade, Só a gente sabe que são divulgação. subnotificados, São né? subnotificados, porque é difícil o acolhimento, É. ter aluguel social, tirar Muitas essa são mulher. que nos procuram, por exemplo. Eu acredito que 90% das mulheres que nos procuram para até ter orientações não fazem boletim de Não. ocorrência. Então, é muito complicado. E nem sabem da existência da Secretaria da Mulher, né? Dos serviços que ela presta. Porque o marketing é muito feito, Eu né? tenho a impressão de que a Secretaria da Mulher, ela na verdade não atua em prol de a gente não tem política pública. A gente tem uma delegacia que foi aberta. Na verdade, nós precisamos, né? E eu espero, nos próximos meses, a gente sentar com a secretaria para realmente montar o plano de enfrentamento à violência doméstica do município, baseado, inclusive, nas propostas tiradas da conferência municipal, e para atender essas demandas realmente, para que a gente possa trazer coisas reais, necessidades reais. Porque até então, as questões da mulher aqui, a gente trazendo para as relações de violência doméstica, sobre o silenciamento, a mulher ficar invisível, né, perante a sociedade, eles estão fazendo a mesma coisa conosco. Então, nós estamos sendo silenciadas, a gente viu campanhas aí, até do enfrentamento à violência, que é extremamente necessária, a participação dos homens. Eu falo que eles são os principais atores, né, dessa construção do enfrentamento, mas até utilizando um termo das pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós. Não dá para falar sobre violência doméstica sem as mulheres. Então, ninguém melhor do que nós, inclusive, eu acredito que muitas de nós já passamos por situações de violência doméstica, estamos ali para contribuir, né? Então, essa visão que nós temos que pode auxiliar muito nessas questões de enfrentamento, né? Então, nós vamos finalizar aqui o nosso podcast falando um pouquinho sobre os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, né? Que é um movimento importante, a Patrícia falou, internacional, né? É um momento que a gente reforça, né, a necessidade de políticas públicas pensadas para as mulheres, né? Então, vou perguntar para a Patrícia, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui. Quais ações urgentes você pensa, enquanto presidente do Conselho, que Rio Preto precisa implementar, né, para garantir os direitos, a segurança e a autonomia para as mulheres da cidade, se você fosse pensar em tópicos assim? Olha, é muito sensível essa pauta, porque assim, a gente vê que temos grandes desafios pela frente, assim. Esse tema que vocês nos trouxeram agora sobre a creche é um ponto crucial. Como eu falei lá atrás, a creche é uma questão de autonomia para essa mulher, é extremamente importante. Mas dentro disso nós temos várias outras ações que não são vistas pela população, por exemplo, somente pelas mulheres que precisam recorrer a um boletim de ocorrência, por exemplo, que é o que a Jéssica citou agora e me veio na cabeça, a questão da DDM 24 horas, por exemplo. A DDM 24 horas, o que a gente mais recebe é as questões durante até o horário comercial, se não me engano, até as 5 horas da tarde. A DDM são as mulheres que ficam lá. Tem o acolhimento, inclusive das meninas do CRAM, que fazem um trabalho essencial ali no acolhimento dessas mulheres, mas ficam até 5 horas da tarde. Então, assim, e a gente sabe que
a maioria dos casos de violência doméstica acontecem à noite, finais de semana, em dias de jogos, de futebol, enfim. Não são horários comerciais, né? Então, assim, nesses horários, após as 17, na maioria das vezes, somente homens que estão ali para atender essas mulheres. Então, muitas estão sendo revitimizadas, infelizmente. É uma questão até que nós vamos lançar uma capacitação, até quero deixar aqui um lembrete para o próximo ano, em parceria com o Corém, que eles também estão com uma campanha de enfrentamento à violência, e nós estamos com essa capacitação para lançar o ano que vem, justamente no atendimento às mulheres em situação de violência. E não é só para profissionais de saúde, seja para profissionais de saúde, profissionais de educação, aquele atendente da padaria, atendente de bar, atendente... Você que está passando na rua, de repente vê uma situação, o que você faz? Então, assim, eu falo que é para a comunidade, para a sociedade civil no total. Seja homem, seja mulher, aquela pessoa que está ali presente naquele momento, ela pode ser o apoio dessa mulher, ela pode ser a única salvação dessa mulher ali naquele instante. E a gente vê muitos casos desses, que uma atitude salva a vida de uma mulher. Sim. Então, assim, e a gente está vendo isso em questão da DDM 24 horas, porque é extremamente necessário esse acolhimento, porque a mulher que toma... tem uma pesquisa que saiu que a mulher ela passa por 35 vezes em situações de violência até conseguir, muitas vezes não consegue pedir ajuda, e chegar no momento de ir para uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Essa mulher enfrentou inúmeros desafios. Ela enfrentou ela mesma, porque assim, é o medo, é o preconceito, é o estigma de tudo. E a gente não está falando aqui de mulheres somente em situação de vulnerabilidade, porque a violência doméstica é a violência mais democrática que existe. Ela vai da classe A a E. Todas nós somos sujeitas, né, de violência. Então, é muito importante a gente ter esse acolhimento na DDM. E é o que a gente briga. Só quem precisou passar pela DDM e fazer um boletim de ocorrência é que sabe o quanto é difícil, é desanimador, é medo, é uma angústia, e você precisa ter esse apoio. Você precisa ter um acolhimento, você precisa ter uma escuta ali naquele momento, que essa mulher se sinta realmente amparada e falar, não, agora eu vou falar, eu vou dar um basta, vou fazer um boletim de ocorrência, mas muitas chegam na porta e vão embora, porque são revitimizadas nesse momento e acabam perdendo a coragem de denunciar o seu agressor. Então, isso é muito triste para a gente que lida com as questões de violência. Então, é uma coisa a se pensar, e o Conselho vai começar a pensar nessas questões, montando um enfrentamento junto com a Secretaria, para ver realmente assim, as questões mais urgentes, né? São muitas. Então, agora, para a Jéssica, para encerrar, a gente falou muito sobre invisibilização, né? Para você, Jéssica, o que significa para uma mulher, para uma mãe trabalhadora, ser continuamente ignorada pelo poder público, no sentido de ser invisibilizada a todo momento? Essa sensação de invisibilidade, ela é muito complexa, né? Porque a gente, não somente as mulheres em situações de violência, né? Mas a mulher, sim, ela quer ter sua autonomia, né? Ela estudou muitas vezes para isso, para poder sair de casa. E ela teve o sonho de realizar, de ser mãe, né? E é desafiador, eu falo que é desafiador todo dia você ser mãe, porque todo dia a gente encontra um obstáculo. E o maior obstáculo hoje em dia são os poderes públicos, né? Tanto o acesso municipal, estadual ou federal. Ainda não se faz governo pensando em mulheres. Está começando a se fazer o governo para mulheres, né? Para mães. A gente não precisa ir muito longe. A nossa Câmara Municipal, nós temos apenas uma vereadora só, né, para nos representar lá. Então é muito difícil essa invisibilidade, e a gente precisa, né, dar autonomia para essa mulher, ajudar nas questões sociais. Eu falo que políticas públicas ainda, né, seja no sistema básico, nos sistemas sociais, ainda é muito precarizado, né, para uma mulher hoje
ter um atendimento psicológico pelo SUS, né, mesmo, ela vai lá. Quando ela liga e fala que é um atendimento em grupo, ela vai pensar, como que eu vou sair da minha casa para mim falar do meu problema para um grupo de pessoas? Não tem um acolhimento individual nessa religião psicológica. Da vergonha, né? Sim. Às vezes é um vizinho, tá ali junto, uma vizinha, né? Ou ela encontra algum conhecido. Exato. Por mais que a cidade tenha 500 mil habitantes, geralmente nesses grupos você acaba encontrando, né? E como que você vai se abrir para uma psicóloga numa rede de conversa com várias pessoas? Principalmente então, no primeiro momento, né? Que você tá ser fragilizado. acolhida, né? E não é. E geralmente essas pessoas em situação de mais pobreza não têm condições de pagar 200, 300 reais para um atendimento psicológico. Então, em si, a questão básica, né? Até de atendimento básico na unidade de saúde, né? De falar sobre políticas públicas, né? De chegar, falar sobre questões de planejamento familiar. Eu, no meu primeiro filho, quando a médica falou para mim sobre planejamento familiar, que ela foi... naquela questão, eu até fiz uma denúncia para ela. Porque ela chegou em mim e falou assim, você não pode ter mais filho. Você é pobre. Ela falou claramente isso. Você é pobre, você não pode ter mais filho. Você tem que usar método conceptivo. E pra minha realidade, aquilo lá foi um choque na época. Eu falei, não, eu vou denunciar ela. Como que ela fala pra mim que eu sou pobre e eu não posso ter filho? Mas não é a questão que ela foi... dela falar, né, que não deveria ter falado. Ela não cuidou com as palavras. Com as palavras maneira, dela, né, mas às vezes é o jeito dela, e depois eu fui descobrir que realmente ela é uma médica, assim, que ela tiver que falar, ela fala, né. Mas é uma questão que tem que ser pensada lá na saúde básica, do planejamento familiar de uma adolescente chegar grávida, né? Que às vezes em casa ela não tem essa informação de não ter os cuidados conceptivos, né? Nessa questão do planejamento familiar, que filho não é só filho, é lindo quando tá pequeno, mas essa criança cresce, ela precisa de uma creche, ela vai precisar de sistemas públicos. Completamente exaustiva, né? Entendeu? Que se ela engravidar de novo, não é explicado isso lá na assistencialismo ali da saúde pública. Você vai no ginecologista, ele vai te falar sobre métodos conceptivos. Na assistência social das UBS são totalmente sobrecarregadas, né? Os CRAS, os CAPs também, o acolhimento é muito difícil. Então, esse assistencialismo básico, assim, no município é muito precarizado, né? E é uma coisa que tem que ser repensada pelo governo atual, de melhorar essas condições da saúde pública, né? Porque vai evitar a questão de limitação da vaga da creche, a questão do Bolsa Família, essa questão social, né? Até mesmo das pessoas em situação de morador de rua. Porque ninguém vira morador de rua. São as condições que a pessoa vive ali que leva ela a ser morador de rua. Né? A gente teve até o levantamento que eu até comentei esses dias sobre a questão do... Gente... Corta, Thiago. A questão do... Nossa, como que eu falei que até postei lá no grupo? Se for Do pra casamento. cortar, se for pra Corta. cortar, você dá um tempinho, você respira, aí você vai. A questão do casamento na adolescência, né? Que a gente teve um levantamento de vários casos, né? É uma questão também social, né? Porque às vezes a mãe tá sofrendo violência doméstica, tem o lar, tem essa falta de acessibilidade de informações de políticas públicas, né? Que faz essa menina, às vezes, entrar num relacionamento ou para sair de casa, porque convive naquele relacionamento caótico ali, que a mãe já sofre agressões, ou questões sociais também, né? Ou acaba engravidando muito cedo e fala, todo mundo fala, engravidou, tem que casar. Então a menina cresce com isso, engravidei, eu tenho que casar, eu tenho que se me submeter, né? Às vezes uma violência psicológica, algum tipo. Então, na verdade, a gente vê que essas questões de gravidez na adolescência muitas vezes vem de abuso, vem de violência, inclusive essa reportagem que você falou aí é sobre isso. Sim. Tipo, meninas de 12, 13 anos grávidas já de homens. Peraí, até os 14 anos, isso não é um relacionamento consentido. Então, essa criança não tem condições de consentir nada. Então, a gente vê que como se diz, o buraco é muito mais embaixo dessas questões, né? Então, essa questão que você falou da psicologia, né? Eu costumo dizer que a primeira coisa, a mulher vítima de violência doméstica, vamos dar esse acolhimento para essa mulher. A primeira coisa que ela precisa é de um acompanhamento psicológico, porque ela precisa se reestruturar. Ela precisa entender que ela estava em um relacionamento abusivo, porque muitas vezes ela chega a fazer a denúncia
e ela acaba tentando minimizar a situação. Ah, mas ele fez E isso acabando por se conta... culpar, né? Ela acha se que ela culpa. né? Então ela precisa se fortalecer, entender o relacionamento que ela vivenciava, que aquilo sim era violência doméstica, porque ela estando fortalecida, ela consegue fortalecer os filhos. Agora, essa mulher fragilizada, passando por inúmeras situações, falta de creche, falta de trabalho, falta de isso, daquilo, consequentemente, ou ela volta para o agressor ou ela entra em outro relacionamento abusivo, que ela aceita ser menos do que ela merece. Sim. E não é assim que nós devemos olhar. Nós merecemos respeito, nós somos seres humanos. Merecemos respeito, dignidade, e essa mulher, primeiro de tudo, ela tem que ser fortalecida, né? Para encerrar, né, isso impacta diretamente na sociedade, né, essa falta da questão da educação, né. A gente tem os locais para dar assistencialismo, porém são precarizados, né, o atendimento, né. Então a gente precisa, sim, Natália, pensar numa sociedade, né, tirar essa invisibilidade da mulher, né, dar autonomia para ela conseguir voltar no mercado de trabalho, fortalecer essas questões do curso, né, a Secretaria do Trabalho filtrar realmente, né, fazer esse filtro, puxar ali a carteira do trabalho, questões sociais dessa família, né, priorizar, né, o curso, fazer parcerias também, né, isso vai ajudar muito a diminuir também esse déficit escolar também, que a gente espera que em breve, né, passou os 100 dias, a gente ainda tá nesses 100 dias que nunca mais acaba. Tá difícil, né, de Acabar acabar os esses 100 dias. Passou a eleição? Então, ele ainda tá na propaganda eleitoral. Da pré-campanha. Ele ainda tá fazendo marketing, né? Mas a gente espera que dia 1º de 2016, as coisas... de 2026, as coisas continuem, né, a melhorar, né? Porque no marketing as coisas estão melhorando, então a gente tá tentando acreditar que vai melhorar. A gente tem fé, né? A gente tem fé. A gente, enquanto mulheres, nós temos essa tendência, né, de ver sempre o melhor no outro. Então, vamos acreditar que vamos conseguir ter diálogo, vamos avançar nas políticas públicas, ter mais educação e mais empenho em estar trabalhando junto com as mulheres na sociedade. É isso aí, meninas. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Antes de finalizar aqui a minha fala, eu vou abrir para vocês se despedirem, né? E falar o que vocês quiserem. A gente que agradece esse espaço, né? Agradecer esse espaço para fazer essa representatividade, né? Dessas mães que precisam desse acolhimento, que precisam tirar essa invisibilidade, né? Do sistema público, do sistema que a gente precisa conseguir realmente, né, ter acesso à educação dos nossos filhos, ter acesso à educação básica pra gente ter um curso, né, conseguir fazer uma faculdade, até terminar os estudos, né, muitas vezes, e ser, né, realmente isso, né, ser essas mulheres empoderadas, entrar no mercado de trabalho e ter oportunidade. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando nesses 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e deixar a mensagem de que o Conselho está presente e deixar o canal para as mulheres que queiram acessar. Lá diariamente no Instagram a gente coloca informações, tem um canal ou pelo direct mesmo. Elas podem mandar, às vezes, algumas dúvidas, sugestões, denúncias, e a gente vai entrar em contato e falar com essa mulher, sempre respeitando o sigilo dessa mulher, para que a gente possa realmente auxiliar no que for necessário. O Instagram do Conselho é Conselho Mulher _Rio Preto. Lá é só acessar, seguir as redes sociais do Conselho para estar acompanhando o nosso trabalho e falar que também nós vamos nos locais falar sobre violência doméstica. Além de tudo isso que você nos apresentou, né, nós fazemos parte de vários coletivos de mulheres em Rio Preto, então estamos disponíveis também para dentro da nossa agenda, né, da nossa capacidade de estar indo nos locais, falar sobre violência doméstica, falar sobre as questões que permeiam as violências, seja empresa, seja associação de bairro, locais mesmo que seja de grande fluxo de mulheres,
a gente está à disposição também para estar fazendo esse trabalho e qualquer coisa é só entrar em contato. Muito bom. Eu quero deixar aqui o nosso querido prefeito, Fábio Cândido, né, avisado que nasceu aqui uma parceria entre a ATEM e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, inclusive porque eu também sou uma das conselheiras, né, faço parte do coletivo. Eleita agora no novo biênio. Eleita, Entramos tô com força aqui. total. Então, a gente abriu a nossa casa aqui para as meninas, que venham outras também em outros momentos, né? E acredito que nós deixamos claro, né? Eu dou as minhas boas-vindas para a nova secretária de Educação, Maíra. E acredito, né, secretária Maíra, que nós deixamos claro que uma demanda muito importante para a autonomia e para o empoderamento das mulheres, principalmente as mulheres que vivem em situação de violência, é que a escola que está sendo construída na região central permaneça como uma escola de educação infantil. Como mulher, acredito que a senhora, né, vai ter aí uma consideração e, de repente, escutar nós, enquanto Conselho dos Direitos da Mulher, e também o Conselho Municipal de Educação, da qual também sou membro ativo aí, Conselho Municipal de Educação. Então é isso. A gente deixa nosso manifesto aqui para que a escola não seja desvirtuada numa escola de viés cívico-militar, que ela permaneça como uma escola de educação infantil e que nós vamos agora atuar e reivindicar essa pauta, que é uma pauta das mulheres riopretenses. Mais uma vez agradeço a presença das meninas e Obrigada. até a próxima, gente. Obrigada.